O curioso caso de Benjamin Button, um homem que nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. Em 1960, os Button tiveram um filho. Eles eram um casal de boas condições sociais, então eles tiveram um filho no hospital, o que era algo bem diferente para a época. O pai da criança, Sr. Button, chegou ao hospital após o nascimento de seu filho, Benjamin Button. O mesmo já nasceu sabendo algumas coisas e fazendo algumas exigências. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Calma, quem é seu filho? Ele acabou de nascer, eu quero ver ele. Vem cá, vem aqui comigo. Esse é seu filho. Meu Deus, não é possível que isso seja o meu filho. Então você que é meu pai. Oh, você pode me tirar já daqui? Que eu já tô bem cansado, eu tô lendo aqui esse livro há muito tempo esperando você chegar. Esse lençol aqui tá me incomodando e eu preciso de uma roupa nova, decente, pra eu andar por aí decentemente. O pai de Benjamin estava muito triste por toda aquela situação. Nunca tinha acontecido aquilo, e nenhum outro médico tinha ouvido falar sobre antes. Porém, o caso não tomou tanta repercussão por conta da guerra que estava tendo na época. O pai teve que comprar roupas de 16 anos que coubessem Benjamin e pintou o cabelo dele para que assim parecesse mais novo. Também comprou brinquedo para que o mesmo fizesse coisas de criança. Porém, Benjamin preferia ler enciclopédias. Sr. Button, por conta disso, ficava até feliz em ver seu filho quebrando os brinquedos, e quando mesmo brincava com crianças, até porque parecia mais infantil. Ele chegou a ser colocado na escola aos 5 anos, mas não conseguiu ficar porque dormia muito, e aos 18 já tinha postura de homem de 50 anos, e foi para a Connect para tentar entrar na universidade, e foi até aprovado, mas não acreditaram que tinha apenas 18 anos, então expulsaram ele de lá. Em 1880, ele fez 20 anos e foi trabalhar na empresa do pai. Nessa idade, ele e o pai se pareciam muito e todos achavam que eles eram irmãos. E um dia foram para um baile juntos, onde ele vê uma moça bonita e se apaixona, a Hildegard, filha do general Moncraft. Ela é apresentada para ele e eles dançam juntos. E ela pensou que ele e o pai eram irmãos, e ele não desmentiu isso. A Hildegard estava interessada porque ela pensou que ele tinha 50 anos e ela preferia homens mais velhos, e com isso eles marcaram de se ver novamente. 3 meses após isso eles foram a público juntos, porém o pai dela não queria anunciar o casamento de sua filha, pelo fato de ser com Benjamin, e ela se recusava a acreditar que ele nasceu velho e estava rejuvenescendo cada dia mais. De 1880, quando eles se casaram, até 1895, quando o pai dele se aposentou, os negócios da família dele dobraram graças ao Benjamin e o general, pai da Hildegard. Se reconciliou com Benjamin e eles fizeram as pazes. E nessa idade, o Benjamin estava muito vigoroso. Cada dia que se passava, Benjamin ficava mais alegre e vigoroso. Ele foi o primeiro homem de Baltimore a andar de carro. E com isso todos falaram que ele parecia estar ficando cada dia mais novo. Passou um tempo, a esposa dele estava com 35 anos e eles tiveram um filho que já estava com 14, o Osco, e ele falava que sua mulher não parecia mais tão atraente. E antes ela era animada e fazia ele sair, mas agora ele quem fazia ela sair, enquanto ela se apegou à calmaria e sossego. E com isso ele foi perdendo cada vez mais o interesse nela. Em 1888 aconteceu a Guerra Hispano-Americana e Benjamin se alistou no exército e conseguiu patente de capitão, depois major e depois de tenente de coronel. E foi ferido em batalha e teve que voltar para casa por conta dos negócios de sua empresa, e a cidade inteira o recebeu com uma linda homenagem. Bom, Benjamin chegou em casa e viu sua mulher com 40 anos e se sentiu um pouco deprimido, pelo fato de estar com uma aparência de por volta uns 30 anos e sua mulher não aceitar o seu rejuvenescimento. E com isso eles foram se afastando ainda mais, se distanciando, e Benjamin começou a frequentar bailes e se distrair e dançar com mulheres mais bonitas e mais novas que sua esposa. Na época, as pessoas comentavam o fato de Benjamin estar com uma aparência mais nova, de por volta 25 anos, e sua esposa 45, que já era bastante comentado, porém ao contrário. Com isso, Benjamin começou a se interessar em novas coisas, novos negócios, porém isso foi interrompido, mas para Benjamin isso não foi um problema, pois logo logo ele iria repassar tudo isso para o seu filho.
Benjamin estava com uma aparência tão nova que ele acabou sendo confundido com o irmão do seu próprio filho. Mas Benjamin não estava nem aí e estava bem despreocupado com a sua idade, se sentindo muito feliz com a sua aparência, e acabou começando a ter vergonha de estar com a sua esposa. Em 1910, o seu filho assumiu a empresa e foi estudar em Harvard. E com isso ele se destacou muito, porém, ao decorrer dos anos, ele foi decaindo. E no seu último ano, confundiram ele com um calouro. E ele começou a se sentir muito ofendido, começou a sofrer muito bullying e se sentiu deslocado e foi para uma escola preparatória, pois as matérias da faculdade já estavam ficando muito difíceis e ele queria estar com as pessoas da mesma idade que ele. Em 1914, ele voltou para sua casa, mas sua mulher já não estava mais e foi morar com o seu filho. Porém, o seu filho já sentia que ele era um incômodo, pois Benjamin agia como um adolescente e o seu filho não queria escândalo. Roscoe, o filho dele, que já estava casado com uma moça da alta sociedade e não queria causar escândalo, ficou muito estressado com a situação em geral, mas teve que aceitar. Um dia o Benjamin pediu para que ele matriculasse ele na escola, porque ele queria estudar com gente da idade dele, mas o Roscoe disse que não tinha tempo para isso, não tinha tempo para lidar com ele. E até acabou falando pra ele não chamar ele de filho, e sim de tio. E também sugeriu que ele usasse óculos e barba para parecer que tinha a idade real dele. E ele, como um adolescente comum, de aparência e mentalidade, ele negou. Um dia ele estava lendo um livro só que ele estava muito preocupado com a guerra que estava começando. E ele queria muito, muito se alistar, mas nem com a idade real dele, 57 anos, nem com a que ele aparentava, que era 15, ele não poderia. Certo dia, chegou uma carta chamando os antigos soldados para voltarem a servir no exército. Isso deixou ele muito empolgado, porque era algo que ele realmente queria. Aí ele foi mandar fazer um uniforme e o alfaiate começou a fazer perguntas e até ofereceu uma fantasia porque pensou que ele ia brincar. Mas o filho ameaçou o alfaiate, falando da família dele e tal. Aí quando ele estava no caminho, o vigia da estação ficou zoando dele também. E perguntou pra onde é que ele estava indo com essas roupas. E ele ficou bravo. Mas aí do nada o vigia falou: soldado, sentido. E até apresentou a arma dele. E ele ficou se sentindo, né? Até que ele viu que essa saudação, na verdade, foi pro coronel que estava atrás dele. O coronel riu dele, até que ele mostrou a carta que ele tinha recebido. Aí ele, intrigado também, levou ele pro quartel, mas nada aconteceu. Além de que o filho dele teve que buscar ele. E ele voltou para casa sem o uniforme e chorando. O primeiro filho de Roscoe Bolton nasceu em 1920. Ninguém achou necessário falar que o garoto que aparentava ter 10 anos e brincava com soldados pela casa era seu avô. Mas para Roscoe, a presença do pai era um tormento, pois ele não se comportava como um homem de 60 anos, mas sim de um modo curioso e perverso, como uma criança. Após 5 anos, o filho de Roscoe tinha a mesma idade de Benjamin e podia brincar com o mesmo. Roscoe levou os dois para o jardim de infância, onde Benjamin brincava com fitas de papel colorido e fazia desenhos. Benjamin às vezes fazia malcriações e ficava de castigo, mas adorava ficar nas salas alegres no jardim de infância. O filho de Roscoe foi para o primário e Benjamin continuou lá. Ele se sentia triste ao ver as outras crianças planejarem o futuro, pois ele não teria um por conta da sua deficiência. Ao passar do tempo, ele foi ficando muito pequeno e aparentando mais ser um bebê para o jardim de infância. Então tiraram ele de lá e ao passar dos anos, Benjamin foi ficando mais debilitado. Não se lembrava de nada de sua vida e nem dos seus passados. Os dias se passavam e ele nem percebia. Até que um dia sua visão escureceu por completo e ele não via o seu berço branco. Tudo desapareceu e nada mais fazia sentido.